Meu desejo é que a nossa tarde ela possa ser a melhor possível. Uma tarde em que a gente possa trocar ideias juntos que vão nos ajudar a nos transformar, que nada como novas ideias para virem higienizar a nossa mente, né? Ajudando aí no nosso processo de desenvolvimento como espírito. E também a energia que nós vamos trocar juntos, que vai possibilitar que a gente se organize física e espiritualmente, que a gente possa se sentir bem na tarde de hoje aqui. Esse tema, saber ouvir, algumas pessoas até acham estranho, falam, mas como é que pode? Lógico que eu sei ouvir, tenho duas orelhas para quê, né? 2 ouvidos, é justamente para a gente poder ouvir bem. Porém, ele não seria feito se realmente a gente não percebesse que há uma certa dificuldade das pessoas em ouvir de fato, que tem uma diferença entre você captar o som e você entender o que você está captando. É uma diferença muito grande, tá certo? Então a gente vai discorrer aqui sobre algumas características dessas questões que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia, e que muitas delas inclusive dificultam o saber ouvir, para que a gente possa, fazendo aí as nossas reflexões, quem sabe mudar um pouco, né, a nossa forma de se interrelacionar aí no mundo, tá bom? Vamos começar com uma frase: escuta e serás sábio, o começo da sabedoria é o silêncio. Olha que interessante, está dizendo que para você ser sábio é preciso escutar, e o silêncio é o começo da sabedoria. Por que será? Primeiro vamos ver de quem é essa frase aqui, ó. É de Pitágoras, ó, muito tempo atrás. E por que será que ele cunhou essa frase? O que tem de tão importante no silêncio que possa trazer sabedoria? Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente vai entender que estando em silêncio, você vai meditar, né? Você vai estar consigo, de não se distrair com o mundo, com as coisas, com sons ao seu redor. Você vai ter oportunidade de fazer um trabalho interno aí, e é a tremenda oportunidade que nós temos de rever conceitos, de se conhecer de fato, né? De fazer um processo de estar consigo. Por isso que ele fala aqui, né, que o escutar e o silêncio fazem parte de uma sabedoria. E ela nos remete ao seguinte, olha: entender o que é ouvir e escutar, tá certo? Nessa figura aí, a menina está ouvindo? Está escutando? Também não, né? Aliás, da modernidade, né? Hoje em dia as pessoas estão mais ocupadas com celular do que qualquer outra coisa, né? Não é assim? Eu mesmo estava aqui antes da palestra, estava ouvindo o celular, né? Tá certo? Hoje faz parte do nosso dia a dia, e a gente tem que aprender a usar isso, essa ferramenta também, né? Bom, ouvir é um efeito fisiológico, enquanto que escutar é um ato psicológico da vontade. Então, ouvir faz parte da fisiologia do ser. Já escutar depende da vontade. Nós vamos entender melhor isso. A mecânica da audição pode ser explicada pela fisiologia do ouvido e sua acústica. Já a escuta em si depende de um objetivo e no interesse em conhecer efetivamente o assunto. Então, naquele exemplo aqui da figura, a pessoa não está nem aí. A outra está falando, ela tem a capacidade de ouvir, de captar o som, mas não tem interesse. Ela vai ouvir de fato, apesar de ter a capacidade de ouvir? Não vai.
Porque, na verdade, os sons, eles vão até o nosso cérebro, não é assim? E lá no cérebro é que a gente trabalha. Não é o ouvido, é o cérebro que trabalha o som, tá certo? Se não tiver interesse, vai ser só um amontoado de palavras, né? Assim sendo, é mais comum do que imagina vermos pessoas que ouvem, mas não escutam. É mais comum do que a gente imagina, tanto que a gente está fazendo a palestra justamente por causa disso, tá certo? Às vezes ouvimos sem escutar. No caso aqui do garotinho, né, ouvindo o som, né, música. Vamos entender. Em resumo, o significado de ouvir remete ao sentido físico da audição, e é aquilo que o ouvido capta. Ponto. Então eu ouço, porque teu ouvido está captando. Ou seja, escutar de fato não é só ouvir, mas compreender o que está sendo captado pela audição, entendendo e processando a informação recebida. Então, para a gente aprender a ouvir, é preciso ter atenção, é preciso ter interesse no assunto, porque senão vai se distrair. Precisa ser trabalhado no cérebro aquela informação. Daí a razão do Pitágoras falar que no silêncio que você faz, né, adquire sabedoria, porque você ouviu e está trabalhando a informação. Nós ouvimos coisas e essas coisas podem simplesmente não fazer nenhum sentido. Por exemplo, se vier alguém falar em, sei lá, chinês comigo, eu vou ouvir, mas eu vou entender, a não ser que eu faça um curso. Não é assim? Isso acontece também, gente, com a música. Olha, é muito comum fazermos isso ouvindo música, onde nos embalamos e envolvemos pela melodia, muitas vezes sem nos atentarmos para a letra. Quantas e quantas músicas que você ouve, se embala, até dá umas arranhadas assim no cantar, mas na hora que você vai ver a letra de fato, você fala: caramba, que diferente do que eu imaginava. Até músicas em português, tem umas palavras que os caras usam de vez em quando lá, que você entende que é outra, mas você se deixou levar pelo embalo, né, pelo som. O som te fez, sei lá, ele te agradou de alguma forma, você se deixa embalar, mas você entendeu? Não necessariamente. Então isso aqui é só para exemplificar o quão é importante a gente ter essa noção de que só ouvir não basta, é preciso algo a mais, tá certo? Falar é uma necessidade, porém escutar é uma arte. Olha que interessante. Falar é necessário, mas escutar é uma arte, porque não é para muitos, não são muitos que têm essa capacidade. Parece um absurdo essa frase, né? Ela é do Goethe, e ela nos remete ao seguinte, ó: o que ouvimos é o que está sendo dito? Isso é para a gente questionar aqui e desenvolver agora. Nós aprendemos a escrever, falar e ler, mas quase nunca nos ensinaram a ouvir corretamente as verdadeiras intenções que envolvem as palavras. Por quê? Antes de você falar, vem primeiro o quê? O pensamento, certo? Você pensa no que vai dizer, e nem sempre você diz o que está pensando. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Nem sempre. Não é assim? Então o que acontece na verdade quando ele fala aqui que a gente tem que aprender a ouvir? Porque nem sempre as palavras expressam de fato o sentimento da pessoa. Porque às vezes a gente ouve coisas, você olha, você fala que... Por exemplo, uma discussão no lar. Existem lares que tem discussão, tá, gente? Eu sei que aqui de vocês não tem, mas imaginem isso, tá bom? Existe, por incrível que pareça. E aí tem lá uma discussão qualquer, aí um adolescente, existe adolescentes também, tá, gente? São meio... O adolescente fala: eu te odeio.
né, para a mãe ou para o pai, sei lá, e se tranca no quarto. Aí o pai e a mãe ouvem aquilo, que odeia que nada, foi de momento. Ou tem uma outra oportunidade, uma pessoa chega para você e fala, eu te amo. Aí você olha, você fala, sei não, é ruim. Ama? Não é assim? A pessoa não está dizendo, mas de fato o que ela está dizendo é o que ela sente? Então ouvir é muito mais do que simplesmente prestar atenção às palavras, é captar a atmosfera fluídica, que acho que é o que eu vou colocar aqui, ó. Para falar coisas certas é preciso ouvir com habilidade e perceber a atmosfera fluídica que envolve os outros. Se usarmos somente a audição, não enxergaremos as sutilezas e profundezas da percepção do Espírito. Nós somos espíritos, tá certo? Vou falar um pouco mais na frente sobre isso, o quão importante é a gente entender que somos espíritos. E eu já exemplifiquei aqui que às vezes as palavras não refletem, ou elas não querem dizer de fato o que a pessoa sente. Então a gente precisa primeiro aprender a observar a atmosfera fluídica. O que é a atmosfera fluídica, gente? É a energia da pessoa, tá certo? Tem gente que estuda postura, tem estudos técnicos de postura da pessoa. Aliás, entrevistadores usam isso, né? Dependendo da postura da pessoa, ela está respondendo algumas coisas para você, mas na verdade ela sente justamente ao contrário. Não é assim? É muito importante prestar atenção não só às palavras, é preciso ir além da verbalização para compreender o conteúdo e a intenção do interlocutor. Bom, às vezes o sentimento é muito mais explícito e por isso mesmo muito mais enfático do que as próprias palavras. O sentimento que eu falo é naquele caso do que eu brinquei aqui, que a pessoa fala que te ama. Você sabe que ela não te ama, tá certo? Que o que ela sente por você não é isso, mas ela vem e diz, eu te amo. Aí você fica né? Você não sentiu aquilo, tá certo? Por falar apenas e pouco pensar, pessoas cometem erros difíceis de reparar depois. Falar apenas e pouco pensar significa que a gente tem muitas pessoas que falam demais, tá certo? Elas acabam ofendendo as pessoas sem perceber o que estão fazendo, né? Como a gente não sabe ouvir de fato, e isso é que é importante, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque nós não sabemos ouvir de fato. Então às vezes você fala coisas que não é para magoar, veio lá e você falou, mas a pessoa se sente magoada porque ela não soube ouvir, tá certo? Ela não soube captar. Essa frase aqui é do Augusto Branco, é um escritor e poeta brasileiro, gente, que vale a pena conhecer, tá? E ela vai nos remeter a essa questão da surdez intencional. O que é a surdez intencional? Vamos entender. O verdadeiro problema na comunicação é que normalmente não escutamos para compreender, mas sim para responder. Quero que vocês prestem atenção e tentem pensar nisso. Nas suas atitudes diárias, nas conversas, você está preocupado em compreender o que o outro está dizendo ou preocupado em responder para ele? Percebem? Na maioria das vezes nós estamos preocupados em responder, então às vezes a gente não presta atenção de fato no que está sendo dito. Às vezes não é para responder nada, é só para ouvir. Mas a gente precisa, como a gente tem esse automático, a gente responde. E às vezes não consegue estabelecer um diálogo, porque a pessoa não queria que você respondesse, ela queria só que você ouvisse. Entendeu? Então, se a gente começar a pensar e mudar o nosso contexto, de tentar ouvir as pessoas para compreender, e não somente para responder,
Nós vamos começar a criar uma atmosfera própria para uma compreensão maior, né? E aprender a ouvir de fato. Tá certo? Isso faz com que nos mantenhamos a uma certa distância psíquica do comunicante. Estamos próximos ouvindo, mas não de fato escutando e devidamente entendendo. Então aí chega a esse absurdo de você estar, a pessoa está ali conversando com você, falando com você, mas você psiquicamente falando está distanciado dela, está preocupado com outras coisas. Vai chover, não vai chover, se o time vai ganhar, se não vai ganhar, qual é o seriado novo da Netflix, sei lá, aí, né? Se veio mensagem no WhatsApp ou não, porque hoje o WhatsApp é o rei da distração. Então a pessoa está ali falando com você, você está do lado dela, com os dois ouvidos atentos, mas distante, simplesmente não está ouvindo, e às vezes responde uns negócios que a pessoa, né, percebe que você não ouviu. Não é assim? Muitas vezes não há disposição para o diálogo sério e instrutivo, e nós perdemos uma tremenda oportunidade de crescer com isso, tá? Cuidado, gente, com o ouvir através de outras pessoas, pois isso é gerador de diversos problemas, além da alienação. O que é ouvir através de outras pessoas? É você comprar o peixe conforme te venderam, entendeu? Uma pessoa chega para você e fala: olha, fulano fez isso, ele falou isso. Ela está passando para você o que ela ouviu do fulano. Você foi lá conversar com o fulano para saber se é isso mesmo? Você está ouvindo através de outro. Será que o fulano de fato falou aquilo? Será que essa pessoa entendeu o que ele quis dizer? Vocês têm ideia, gente? Eu sei que não acontece aqui, mas vocês têm ideia da quantidade de problemas que existem no mundo por causa disso aqui? De você comprar pelo ouvido do outro, comprar uma ideia pelo ouvido do outro. Tem inúmeros problemas de relacionamento por causa disso aqui. Sabe o que Jesus aconselhava quando ele via esse tipo de coisa? Ele dizia o seguinte: se o irmão pecar contra ti, vá e corrija-o entre ti e ele apenas. E ele ainda fala mais: se te ouvir, ele considera, né? Se a pessoa te ouvir, terás ganho um irmão. Eu vou repetir essa frase para que vocês pensem nela depois. Se um irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele apenas. Se ele te ouvir, terá ganho um irmão. Olha, não é para pensar? Mas a gente não faz isso. A gente compra as brigas dos outros pelo ouvido dos outros. Isso é um perigo que vocês não têm ideia. Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem gente que faz, tá bom? Eu só estou falando para vocês entenderem que tem gente que faz isso. Como tem gente que faz isso agora, que eu vou mostrar aqui, ó. Ouvir e escutar de fato é importante. Deduzir, porém, é um grande perigo. Nós temos o hábito de deduzir. A gente não termina, às vezes a pessoa não terminou nem de dizer o que ela está falando. Porque às vezes tem pessoas que têm uma certa... elas precisam de uma sequência para expor seus sentimentos. E aí tem gente que é prática demais, que já quer... Então a pessoa não terminou de expor, você já deduz o que ela vai dizer, já cria o seu e já responde. Certo? Outra, nesta de ouvir dizer, você está ali sentado, de repente você ouve uma conversa entre duas pessoas, que você pega ela pela metade, aí você deduz o resto.
Eu tive uma experiência dessa agora, semana mesmo, no programa, que a gente faz um programa às quintas-feiras de manhã, na Rádio Boa Nova, né, e na TV Mundo Maior. Vou fazer um comercial, é das 8 às 9h45, de quinta-feira. E aí um ouvinte ligou o rádio, naquele momento, e me ouviu falando umas coisas, mas ele não pegou todo o contexto. E aí ele entrou simplesmente falando umas coisas lá. Eu pedi para ele, falei, olha, você me desculpa, mas você tinha que ter ouvido, né, o que eu falei antes, senão perde o sentido, tá certo? Perde o contexto. É a tal da dedução que a gente faz no ouvir, entende? Nós precisamos tomar cuidado com isso. A necessidade de convívio, de se inserir no agrupamento social, nos faz ouvir somente o que queremos. Isso é um grande problema. Então, isso aqui está dentro dessa questão da surdez intencional, pelo seguinte: nós, intencionalmente, nos fechamos para o que não nos agrada. Então, eu crio o meu ambiente, as coisas que eu quero ouvir, as pessoas que eu quero ouvir, e, né, os filmes que eu quero assistir, as músicas que eu quero ouvir. Ou seja, a gente cria o nosso ambiente e a gente se isola do resto. Tem muita coisa acontecendo no mundo e a gente não consegue prestar atenção, saber o que está de fato acontecendo, porque a gente criou um padrão. A gente só ouve aquilo, ou aquele tipo de coisa. Certo ponto não é ruim, mas se você não se abrir de fato para o que está acontecendo à sua volta, você vai viver numa ilha, você vai se isolar. E isso, espiritualmente falando, não é legal, porque você, como espírito, está aqui justamente para interagir e perceber o que acontece no mundo, que é desta forma que você vai se desenvolver. Então nós precisamos tomar um certo cuidado. Realmente é importante a gente criar esses padrões, principalmente se nós temos um nível de moral melhor, né? E a gente não quer conviver com os níveis de moral inferior, ou aquilo que a gente considera inferior. Isso é normal. Mas o que a gente não pode é se isolar totalmente. De vez em quando é bom prestar atenção o que vem, né, de outras fontes, de outros tipos de pensamentos. Senão nós nos isolamos. Tá certo? Cuidado com ouvir os ídolos e os líderes de qualquer segmento. Pode até economizar neurônios, mas te deixa apático para a vida. O que eu brinquei aqui com essa história de economizar neurônios, tá bom? É porque tem gente que tem uma certa preguiça de pensar, acha que vai gastar neurônio demais, entendeu? Os neurônios se reproduzem. Essa é uma notícia que eu queria passar para vocês. Eles se reproduzem, entendeu? Então não tenha medo de gastar neurônio, não faz mal. Aí eu compro a ideia do outro. Nós espíritas fazemos isso, inclusive. Por exemplo, surgiu um assunto X na mídia. Vamos ver o que o médium X fala sobre o assunto. Aí vai procurar o médium X falando daquele assunto. Aquilo passa a ser a sua verdade, mas é o pensamento de outro, é o entendimento de outro. Eu posso ouvir sim o médium X, mas é bom ouvir o Y também, é bom ouvir o K, o F, o G, sei lá, é bom ouvir muitos diferentes, para poder fazer uma base, e não simplesmente se deixar levar, né, pelos ídolos. Isso é perigoso, gente. Nós criamos os nossos, né, nós passamos a ser seguidores, quando na verdade nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas ações. Eu não posso. Já pensou eu desencarnando, chegar lá no nosso lar querendo minha suíte presidencial? Passei direto pelo umbral, porque vocês sabem que o umbral para mim não existe, então eu passo direto, certo? Aí chego lá, achando que eu estou abafando, porque eu ouvi seguir, eu segui fulano o tempo todo. Aí dizem para mim, mas meu filho, o fulano também está aprendendo, e você não aprendeu nada. Era você que tinha que se desenvolver, entendeu?
Para que Deus te deu a capacidade de ouvir, de pensar, de raciocinar, tomar decisões, errar, acertar? Para seguir outro? Ter norte é uma coisa, seguir de fato é perigoso, entende? Uma das causas da surdez intencional é a preguiça mental, já falei dela, né? Que faz com que as pessoas não pensem e sejam por isso dirigidas. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos, mais do que vós supondes. Na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então vocês percebem quanto é importante você estar lá em silêncio, você estar com você, como falou Pitágoras, para você poder fazer as suas reflexões e perceber se não está sendo joguete da mídia, dos espíritos, sei lá, das ideias presentes, ou daquele ídolo que você de repente foi ouvir. Cuide para não demonstrar sabedoria em excesso, pois isso te fará surdo ao mundo e às circunstâncias à sua volta. Aqui já é ao contrário, é aquele que fala muito, fala demais sobre todo o assunto, tem que falar, tem que dar opinião. Quando você se expressa dessa forma, quando você quer ter opinião sobre tudo e tal, você não ouve direito, e você passa informações às vezes erradas, e as pessoas percebem isso, tá certo? Uma das causas da surdez intencional é o orgulho, pois o orgulho considera que sua verdade é a única. Assim sendo, não está disposto a ouvir aquilo que considera contraditório. Cuidado com as suas verdades, que se você cria verdades, a verdade na doutrina espírita não existe, gente. Existe lá nossa, eu falei uma coisa que parece, né? Não é que eu quis dizer que não existe a verdade. A doutrina espírita é apresentada pelos espíritos, lá estão algumas informações, tá certo? Só que a interpretação que eu dou, ela pode ser momentânea, ela pode ser minha verdade daquele momento. Porque da forma, lembra que eu falei que a gente não sabe ouvir? Então de repente eu também não sabe ler. Às vezes a gente lê uma coisa e interpreta do jeito, dependendo da minha necessidade. Nós já vimos isso, pessoas que leem um trecho do Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, ou uma questão do Livro dos Espíritos, e se sente feliz em ler, enquanto que outras se sentem mal, se sentem sendo perseguidas, sentem culpa. É a interpretação que você está dando para algo que foi dito. Outra causa é a ignorância, pois o desconhecimento de algum assunto às vezes impede a pessoa de escutar com interesse aquilo que é transmitido pelo interlocutor. Então, como eu não sei daquele assunto, as pessoas às vezes estão querendo me passar aquela informação e eu ouço, mas não presto atenção, porque não me interessa, entende? Eu prefiro continuar ignorante sobre o tema. Então está aí a surdez intencional, para a gente pensar sobre ela. O sábio, para falar antes, medita o que dizer, ou a quem dizer, em que lugar e tempo. Então aqui já está dizendo que a pessoa sábia não é aquela que sai falando tudo por aí, não. Ela medita primeiro a quem, o que, em que local e que tempo, tá certo? Essa frase aqui, gente, é do Santo Ambrósio, tá certo? E ela vai nos remitir para isso aqui, ó. Diferença nas gerações dificultam ouvir. Acho que a própria figura aí já mostra isso, tá certo? Quem não tem essa dificuldade na relação de gerações diferentes, né? Os mais velhos com dificuldade de falar com os mais jovens, os jovens que estão hoje em dia, inclusive, antenados nas coisas, os mais velhos não conseguem entender direito. Então existe essa dificuldade aí, e essa dificuldade no ouvir também, tá? As diferenças existentes no convívio e na educação entre as gerações também dificultam ouvir. Ah, mas no meu tempo era assim. Quem já nunca ouviu essa frase? No meu tempo era assim.
Mas você não está mais nesse tempo. Sabe, você está em outro tempo. E aí, você não vai aprender com esse novo tempo? Vai ficar vivendo do passado? Então existem essas diferenças dificultam o interrelacionamento aí, tá certo? O avanço da tecnologia aliado à mudança nos usos e costumes colaboram para não criar um ambiente hostil na comunicação entre pais e filhos. E não é de agora, tá, gente? Já é de um tempo. Agora parece que ficou um pouco mais escancarado essa dificuldade. Eu já falei um pouco sobre isso. Os pais não se atualizaram, então não conseguem interagir com os filhos, que estão antenados em outras coisas. E aliás, os pais ficam preocupados, querendo saber o que está acontecendo, tá certo? E não consegue ter informação, porque não conhece a tecnologia. O que eu estou querendo dizer para os pais que estão aqui presentes: aprenda a usar a tecnologia para falar com seus filhos através do WhatsApp, entendeu? Já que não consegue falar no... É brincadeira, hein, gente? É só para descontrair, viu? É mais do que comum a reclamação dos filhos dizendo que os pais não os ouvem, e vice-versa, os pais reclamarem que os filhos não os ouvem. Ora, um está reclamando de um lado, o outro reclamando do outro. O que é que está faltando? Justamente aprenderem. Tem até a letra de uma música, ó. Você diz que seus pais não te entendem, mas é você que não entende seus pais. A música do Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Ou seja, ele estava tentando passar para os jovens ali uma ideia de que eles tinham que se aproximar, eles tinham que aprender a ouvir os pais. Alguém tem que dar esse primeiro passo, né, para ajudar nesse processo. Características sexuais dificultam também, gente, o ouvir. As características masculinas trazem para o espírito encarnado no corpo masculino determinados tipos de atitudes, pensamentos, ações, necessidades, hormonais inclusive, diferentemente das mulheres. Isso aí é clássico, vocês podem estudar isso aí de uma outra maneira, mas o que a gente está querendo dizer aqui agora é sobre a questão do ouvir. A mulher querer discutir a relação enquanto o marido está assistindo o jogo do Corinthians, vai dar certo? O que vocês acham? Não dá, né? Bom, quem nunca ouviu ou falou essas frases aqui, ó? Os homens são insensíveis, as mulheres são indecisas, os homens não prestam atenção, as mulheres são por demais emotivas, os homens não valorizam as opiniões femininas, as mulheres falam demais. Então, vejam, são frases básicas do dia a dia que a gente percebe, que demonstram as diferenças. Então, como é que eu posso, tendo essas diferenças, criar um diálogo, criar o saber ouvir de fato, se não houver interesse, se não houver vontade? Se não houver um momento dos dois ali, né, de fazer esse tipo de interação, fica complicado. Eu vou passar um vídeo que é um vídeo de humor, para quebrar um pouco o gelo aqui, e ele tem a ver com isso que a gente está falando agora, né, dessa dificuldade no lar de você falar, do outro ouvir, as diferenças da mulher e do homem. Vamos prestar atenção, que eu acho que vocês vão gostar. Ô pai, eu vou sair com os amigos meus, tá? Peguei a chave do documento do carro, vou passar no posto encher o tanque. Eu não sei que horas que eu volto, tá bom? Tchau, pai. Oi. Você vai sair? Vou. Pegou a chave? Peguei. Chave do carro? Peguei. Documento? Peguei. Tchau. Oi. Aproveita, passa no posto e enche o tanque, viu? Eu já ia fazer isso. E não vai mais fazer por quê? Não, eu vou fazer. Não. Bom? Tchau. Oi. E que hora você volta? Não sei que horas que eu volto. Você avisou tua mãe? Avisou o quê? Eu tô saindo.
Agora? Agora. Pegou chave? Peguei. Documento? Peguei. Quem vai? O que se importa, mãe? Olha o respeito, olha só seu filho. Isso aí tem que dar uma olhada aqui. Quem vai te levar? Não, ninguém vai me levar, vou dirigindo. Mas por que vocês vão em 2 carros? Ninguém vai com 2 carros. Você tá saindo? Tô. Então enche o tanque, hein? Mas por que vocês vão com 2 carros? Não, ninguém tá indo com 2 carros. Eu ouvi dizer que o Carlinhos tá indo de carro. Não, o Carlinhos vai comigo de carro. Então por que 2 carros? Não vai ter 2 carros. Mas é o que eu tô te perguntando, porque é o segundo Não carro. vai ter o segundo carro. Mas é o que eu tô falando. Então? Então. Então o quê? Eu vou sair. Leva agasalho. Não, não precisa, mãe. É pra você não passar frio de novo, meu filho. Eu não vou passar frio, mãe, tá calor. Vai sair? Eu tô tentando, né? Filho, filho. Onde você vai? Não sei, mãe. Como assim, não sabe? Não sei, a gente vai decidir isso agora. Ah, mas por que você não liga pro Carlinhos pra vocês decidirem isso aqui? Mas por que eles viriam até aqui, mãe? Pra você não ficar na rua decidindo essas coisas, meu filho. Mãe, não tem problema. Como é que eles viriam até aqui? O Carlinhos vem com o carro dele. E ele vai deixar o carro onde? Aí ele vai com o carro dele. Mas por que a gente iria em 2 carros? Mas não precisa ir com 2 carros. Exatamente. Mas por que tem que ser o nosso carro? É o nosso carro que você vai usar? É. E porque sim, porque a gente já tinha combinado, tá? Então enche o tanque. Tchau. Filho. Oi. Que hora você volta? Não sei, mãe. Como assim não sabe? Não sei, mãe, caramba. Ai, tá bom. Tchau. Filho. Oh, meu pai. O quê? Você tá levando... O quê? Ah, você sabe, camisinha. Mãe! Ué, qual é o problema? Ah, a princípio não vai precisar, tá? Mas e se você precisar, você vai estar fora? Você vai sair? Vai que você engravida alguém, meu filho. Você engravidou alguém? Não! Ainda não! Mas vai. Não! Então enche o tanque. Filho, por que você disse ainda não? Ai, mãe, é modo de dizer. Ai, fala pra mamãe quem é. Quem é o quê? Ah, você sabe, filho. Como é que vocês falam? Não é saindo mais, você fala. Jovem, como é que jovem fala? Ficando. Com quem que você tá ficando? Não, mas tá ficando ou tá saindo? Eu tô saindo! Com quem? Com Carlinhos! Você é gay? Não! Então você não tá ficando? Não! Então você tá saindo. É, tô! Com quem? Com Carlinhos! Eu ouvi dizer que o Carlinhos é gay. Não, mãe, o Carlinhos não é gay. E mesmo se fosse, qual é o problema? Ele vai ficar dando em cima de você. Mãe, não é assim que funciona. Ah, não é assim que funciona, meu filho. Você não tá indo buscar o Carlinhos na casa dele? Tô. Isso, pra vocês dois ficarem no carro, os dois sozinhos. Aí ele vai pôr a mão na sua coxa, pronto, pegou. Não, mãe, eu tô indo buscar o Carlinhos pra gente não precisar ir com 2 carros. Mas não precisa ir com 2 carros. É o que eu tô falando. Então. Então o quê? Seu filho é gay. Não. Eu não sou gay. Mas vai. Não. Então enche o tanque. Tchau. Filho, leva o celular. Não, você não vai ficar me ligando. É só pra saber se você chegou bem, meu filho. Quando chegar lá, eu ligo. Mesmo. Mesmo. Então promete aqui pra mamãe que você vai me ligar quando você chegar lá, vai. Eu prometo, quando chegar lá, eu ligo pra senhora. Pode deixar que eu ligo, você sempre esquece. Não, mas eu não vou esquecer. Me dá o telefone do Carlinhos que eu ligo direto pra ele. Tchau. Tchau, pai. Não, dependendo... Filho! Não fica sem filho! Leva pelo menos um agasalho, meu querido. Ali não eram surdos intencionais conversando? Existem lares assim, tá bom, gente? Não é o nosso, com certeza, mas existem lares assim, viu? Não sei se vocês repararam ali, o que eu quero ouvir? Estou ouvindo para responder e não para compreender. É isso que a gente vem falando na palestra. E às vezes a gente não percebe que a gente se comporta assim, né? Um dos melhores modos para persuadir os outros é com os teus ouvidos, escutando-os. Olha que interessante. Essa frase aqui é do Dean Rusk, que ele é um diplomata americano. Ora, para a pessoa ser um diplomata, gente, ela precisa saber ouvir, porque senão ela não consegue negociar. Eu trabalho na área de vendas, e a nossa venda é uma venda consultiva. Então, para a gente poder dar uma solução para o cliente, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender o problema dele.
Não é uma venda que você sai vendendo que nem vendedor de enciclopédia, falando, e vende, né? Porque a pessoa cansa de você e compra porque ela quer te livrar de você. Não, você tem que entender. Para entender, você precisa ouvir. Então a gente teve que treinar os nossos ouvidos, vamos assim dizer, para aprender a ouvir os clientes. É o que o Dean Rusk fala aqui. Você quer persuadir os outros? É com seus ouvidos que você vai conseguir fazer isso. Se você não entender a razão do outro, vai ser difícil você fazer com que ele mude, entende? Você não vai ter argumentos para convencê-lo. E aí vai nos levar a isso aqui, ó. Ser vencedor é mesmo importante? Mas o que isso tem a ver com ouvir, hein? O que essa história de ser vencedor? Ora, vou explicar melhor. A sociedade está organizada de forma a privilegiar os vencedores. Vocês concordam com isso que eu estou falando aqui? Do jeito que a sociedade é organizada aí fora, ela está preparada para privilegiar aqueles que são perdedores? Ou só os vencedores? Uma sociedade de consumo, né, consumista ao extremo, onde você tem que ter, você tem que ser, você tem que isso, você tem que aquilo, para poder aparecer. Aí eu pergunto para vocês, todos serão vencedores aí fora? Do jeito que a sociedade está organizada? Então, sem saber ou sem perceber, eu quero ser vencedor em alguma coisa, nem que seja no argumento. Entenderam? Aí é difícil, fica difícil dialogar com uma pessoa assim, porque ela quer ser vencedora. Sem o perceber, não queremos ser frustrados nas nossas razões. Assim sendo, também no campo das ideias, queremos que as nossas prevaleçam sobre as dos demais. Eu preciso vencer, eu preciso estar por cima, eu preciso que a minha ideia seja considerada, porque ela é a melhor, a minha razão é a melhor que a do outro. Aí eu me ponho de tal forma nessa inter-relação que eu não ouço, porque eu quero falar, eu não quero considerar o outro, eu preciso vencer. As últimas eleições mostrou isso claramente. Não bastou para as pessoas escolherem o seu candidato, precisavam convencer os outros a pactuar com a sua escolha. Eu sei que não são vocês que fizeram isso, de novo, bom, mas vocês não vão acreditar, tinha gente que já tinha escolhido e ficava mandando um WhatsApp, um Facebook, isso e aquilo, e liga para grupos da família se dissolveram por causa disso, aquela coisa do convencimento. A questão é, por quê? Por que eu preciso convencer o outro a que a minha escolha é melhor que a dele? Qual é a razão disso? Se não é essa ideia do ser vencedor que está incutida e não clara, ela está de uma forma subréptica, né? Ela está inserida no interior e você não percebe isso. Fica difícil dialogar, tanto que agora vai ser difícil o Natal desse ano. Vai ser difícil, porque tem gente que simplesmente se distanciou. Eu nunca vi um negócio desse, foi realmente interessante. Ali ficou claro essa questão da dificuldade de ouvir, porque você não quer ouvir, você quer falar. Tá certo? Ouvir, silenciar, pensar, falar, silenciar e pensar outra vez evitaria muita coisa dita em vão. De novo, por que Deus nos deu a capacidade de pensar, refletir antes de falar, e nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, né? Olha como Deus é sábio, justamente para a gente aplicar isso aqui. É mais uma frase do Augusto Branco, que eu já falei deles para vocês, tá?
E aí nós vamos entrar numa questão que é interessante, que o pensamento também fala. Isso é importante a gente entender, tá? O espírito, na sua essência, se comunica somente pelo pensamento, e é muito importante entender isso. Somos espíritos, não somos? Existem os espíritos que estão desencarnados no plano espiritual. Como é que eles se comunicam entre si? É pelo pensamento. Como é que eles se comunicam conosco? Pelo pensamento. Lembra da questão 459 do Livro dos Espíritos, que eu já li, que eu já falei com dela aqui na palestra? Eles nos incentivam através do pensamento. Consequentemente, nós também nos incentivamos através do pensamento. Eu gosto de usar um exemplo que aconteceu essa semana comigo. Eu estava indo para o meu trabalho e eu tenho 12 irmãos, tá? Eu estava pensando num deles. Tenho 12, estava pensando num. Indo lá, puxa, eu preciso ligar para o Isaías, preciso conversar com ele. Aí entrei no elevador, pensei comigo assim: assim que eu sentar já vou ligar para ele, né? Porque no elevador não dá. Gente, eu saí do elevador, tocou meu celular. Adivinha quem era? O Isaías. Vocês estão percebendo como o pensamento, né? Foi, voltou, ele percebeu, me ligou. Então, às vezes a gente não precisa falar, mas precisa pensar. Às vezes o silêncio, não tem uma frase que diz que às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras? Porque no silêncio você não está revidando, mas você está emitindo o seu pensamento. Está certo? Na maioria das vezes você não está ouvindo com seu espírito, principalmente se o assunto não é do seu interesse, ou ainda se você não concorda de antemão com a ideia da pessoa. Então, o que é ouvir com o espírito? É estar presente, é estar captando de fato o pensamento do outro, como a gente já falou aqui no início. As palavras, elas são uma coisa, mas a intenção, a energia, o pensamento da pessoa é outro, e você capta. Está certo? O oposto também é verdadeiro, pois você pode falar coisas que de fato não pensa. A questão então é: será que você será mesmo ouvido e considerado? Isso vale para as palestras, tá? Por quê? Às vezes o palestrante ele fala coisas que ele não sente, e soa convincente. Eu pergunto para vocês: vocês estão acostumados a ouvir palestras, vocês percebem, aquilo é uma coisa que ele está dizendo, mas que ele não acredita, ele não sente aquilo, está certo? Aí vai soar meio que inócuo, né? Soa meio vazio, meio falso. Uma informação importante para observarmos sobre o pensamento nos espíritos é que ideias podem ser modificadas e até animosidades apaziguadas durante a noite, quando dormimos. Então, sabe aquela pessoa difícil do teu relacionamento, que você não consegue conversar com ela? Envie pensamentos bons para ela, pensamentos de boas energias, de isso, de aquilo, porque à noite ela vai captar isso aí. E à noite você pode também tentar encontrar com ela e dialogar lá no plano espiritual. Muitas coisas podem ser resolvidas à noite, gente, enquanto nós dormimos. É que tem espírito, não é vocês aqui, mas tem gente aí fora que dorme, ao invés do espírito sair lá, fica dormindo também, de tão preguiçoso que é. Entendeu? O espírito sai, ele se encontra com os outros, ele pode resolver coisas, pode acertar situações. Segundo alguns estudos espíritas, até curas podem ser feitas na noite, durante o sono. Vou contar rápido para vocês um exemplo que está no livro Nossos Filhos São Espíritos, do Emílio Miranda. Ele conta o caso de uma menininha que tinha 3 anos de idade, que ela tinha uma doença que era uma doença que não tinha uma razão específica, porque doía, às vezes doía partes do corpo diferentes.
Não era específico a cabeça, por exemplo. Doía a cabeça, hora doía as costas, hora doía o estômago, hora doía o rim, hora doía... Ou seja, ela era uma coisa... Ela tinha 3 anos de idade e não era um problema psíquico, não era psicológico. Descobriram que era uma questão relacionada a uma vida anterior dela. Sabe qual foi a sugestão de tratamento que foi dado e que deu certo? Foi pedido para os pais conversarem com ela logo que ela dormisse, assim, no primeiro momento do sono dela, conversassem com ela, dizendo, olha, apaciguando ela, dizendo, olha, você está segura agora, você não é mais aquele mesmo espírito, você está numa nova vida, numa nova situação, nada daquilo que aconteceu com você vai acontecer de novo, fique tranquilo, ou seja, desejando amor, carinho para ela e tudo. A criança não se curou, depois lá de um período deles fazendo isso. Olha que interessante, era um espírito que estava passando por uma certa dificuldade de aceitação dessa nova vida, que estava assustada, e que foi resolvido através dessa conversa dos pais, logo no primeiro momento em que o espírito está ainda desperto, né? Ainda está presente e não se distanciou. Então, está lá no livro Nossos Filhos São Espíritos. Aliás, tem mais um caso lá, tá? Vale a pena vocês conhecerem. Vou encerrar agora com isso aqui, gente. Por que ouvir é importante? Tá bom? É um resumo, sim, da palestra. Precisamos aprender a ouvir e escutar para ter melhor convívio social. Se eu quero, de fato, ter um bom relacionamento com as pessoas, eu preciso considerá-las. Eu preciso entender as razões delas. Se eu quero modificar a razão dela, eu preciso entender. E melhor, eu preciso aceitar a razão dela. Não posso simplesmente falar, olha, você não tem razão. Aí não há diálogo. Então eu preciso entender, eu preciso ouvi-la, para daí sim contra-argumentar. Então eu preciso aprender a ouvir para entender, e não simplesmente só para responder. Para evoluir espiritualmente se faz necessário o convívio com as diferenças. Para entender as diferenças é preciso escutar, além do simples ouvir. Muitas pessoas falam assim, puxa, mas é difícil conviver com as diferenças. Nós sempre procuramos nos isolar, porque não dá para conviver com determinado tipo de pessoa. Realmente não dá. Eu dou razão. Porém, o que a gente tem que entender é que nós, como espíritos, já estávamos ambientados lá no plano espiritual com espíritos semelhantes. Lá a gente já se ambienta com espíritos semelhantes. E aí, quando eu estou convivendo só com semelhantes, o que eu estou aprendendo de novo? O que vocês acham? Vou aprender sempre do mesmo. Onde que eu aprendo coisas diferentes? É quando eu dou oportunidade de haver a mistura. É com as diferenças que a gente aprende mais do que com as semelhanças. Isso é uma coisa que nós precisamos considerar. Saber ouvir liberta o ser da escravidão, das ideias pré-concebidas, elevando-o a melhor compreender o mundo. Gente, quantas ideias pré-concebidas nós não trazemos que vêm de berço, ou que vem de milênios. As igrejas, as seitas criaram coisas que a gente tem aquelas ideias e a gente não sabe nem por que a gente sente isso. Ah, sempre foi assim. Como assim sempre foi assim? E aí? Muita coisa que a gente vivencia hoje é por falta de pensar, de observar, de escutar de fato. E lhe dá a oportunidade de perceber a diferente. Compreendendo o mundo e o outro, te ajudará a compreender a si mesmo. Quando você compreender o mundo e compreender o outro, você vai aprender a se compreender, a se conhecer de fato. E aí você vai se emancipar como espírito, vai assumir as rédeas da sua vida e não vai se deixar levar pelas influências. Ok? Vou encerrar com uma frase, ó.
Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise. Apenas ouça. Às vezes a gente só precisa disso. Só que me ouça. Eu estou tão angustiado às vezes que eu preciso que me ouça. Mas a pessoa quer responder. Entendeu? Não dá só para ouvir, né? Pra vocês terem uma ideia, no curso que nós damos para o pessoal de formação para fazer o DEPOI, que é o Departamento de Orientação, uma das coisas que a gente fala é isso: ouça mais e fale menos. Deixe a pessoa expor as suas necessidades e simplesmente indique um trabalho para ela. Não queira, né, responder, porque ela só precisa às vezes de alguém que a ouça. Sabe de quem é essa frase? E a gente vai encerrar aqui, olha, é do Charles Chaplin, e com ela a gente fecha a palestra, tá bom, gente? Eu agradeço muito a atenção de vocês por terem me sabido ouvir, né? E aí um convite para que vocês curtam lá a minha página, tá? Não é o meu Facebook particular, é a minha página no Facebook. Essa palestra vai para lá. Tem textos lá também, tem artigos, tem outras palestras gravadas, tem orientação, dicas de livros, muitos não espíritas, né? Para dar para a gente ampliar os nossos horizontes, tá bom? E o meu canal no YouTube também, que eu estou sempre postando vídeos novos lá. Obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Mas vamos relaxar o nosso corpo físico, procurar cerrar os nossos olhos e mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior, e agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de estar aqui esta tarde. Pedimos que possamos, todos nós, ser envolvidos pelo seu amor, por sua energia incondicional, de paz, de bem-estar, para com todos nós, para que possamos aurir dessa energia, para estar bem, tanto física quanto espiritualmente falando. E que Jesus possa nos dar a sua paz, para que nós possamos levar essa paz para os nossos lares e estendê-la aos nossos familiares. Que assim seja. Boa tarde a todos vocês.